Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024, são 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Está no ar a nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje. Então sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo aqui a nossa manhã de quinta-feira, nossa abertura de mercado. Inclusive, participe mandando de onde você nos ouve, participe tirando as suas dúvidas, mandando as suas perguntas. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco Jânio Zeferino. Nós vamos falar sobre seguro rural e entender este novo corte que foi feito, né, no congelamento de despesas do governo. Esse novo corte que foi feito pelo Ministério da Agricultura e que chegou ao programa de seguro rural. Uma notícia preocupante. Nós vamos, claro, dar mais detalhes sobre isso. Então, você pode ir tirando as suas dúvidas por aqui ao longo da nossa edição. Claro que nessa quinta-feira vamos falar também sobre o tratoraço que está acontecendo lá em Porto Alegre. Nós temos mais de 5 mil agricultores sendo esperados para chegar à capital gaúcha, centenas de tratores, né? Então, um movimento enorme, legítimo, urgente, precisam de respostas os agricultores gaúchos, né? Então, hoje acontece esse tratoraço, nós vamos dar mais detalhes ao longo do dia e, claro, na programação do Notícias Agrícolas você vai saber mais sobre isso. A China voltou a comprar carne de frango do Brasil, mas ainda com exceção do Rio Grande do Sul. Também vamos tratar desse assunto e vamos tratar de um especialista que foi indicado a uma secretaria do Ministério da Agricultura, mas barrado pelo PT, né? A indicação do ministro Carlos Fávaro foi barrada pelos líderes do PT. Eu vou dar mais detalhes ao longo da nossa conversa hoje aqui no Notícias Agrícolas. Vamos também trazer mais informações sobre as eleições na Venezuela. Enfim, juntos, como eu disse, nós vamos construindo a nossa manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos falar de preços antes de mais nada? Na Bolsa de Chicago, onde começamos a checar as nossas negociações, nós temos estabilidade para os grãos, e em especial para a soja e milho. O trigo se destaca um pouquinho, mas a soja, que ontem teve uma quarta-feira bastante difícil, pesada ainda, vê o mercado estável com leve baixa, nesse momento 0,06% de perda para o contrato setembro, que vale $10,400 por bushel. O mercado do milho com leve alta, 0,1% de ganho, $4 por bushel. No trigo, 0,8% de ganho, são $5,42 por bushel. Farelo e óleo, ambos também operam com estabilidade e num movimento inverso do que fizeram ontem. Hoje, o farelo sobe 0,5% para $319,90 por tonelada curta. Ontem, fechou com mais de 2% de queda. O óleo de soja, que ontem fechou com mais de 2% de alta, hoje cai cai 0,4% para 40 cents mais 73 por libra-peso. Então o mercado está se corrigindo, um movimento de correção técnica bastante claro, essas oscilações bastante tímidas, e lembrando que na semana que vem, já é no início da semana que vem, no dia 12 de agosto, o mercado recebe o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e vai ajustando as suas posições também antes de receber esse novo reporte. Na Bolsa de Nova York, o destaque acaba sendo o café, que ontem teve uma nova disparada, chegou a subir mais de 4% ao longo do dia, fechou o dia com mais de 3% de alta e hoje também trabalha perto da estabilidade, mas ainda em campo positivo. Há risco de geadas no Brasil, há preocupações com a nova safra brasileira e isso se reflete imediatamente no mercado, em especial o mercado de arábica, quando a gente olha para a Bolsa de Nova York. Então nós temos $2,47 mais 65 por libra-peso e uma alta de 0,6%. O açúcar, 0,9% de alta, são 18 cents mais 30 por libra-peso. O algodão, 67 cents mais 28 por libra e uma baixa de 0,7%. No petróleo, nós temos também estabilidade. A semana começou muito pesada para todas as commodities, para todos os mercados, quando na segunda-feira foi aquele efeito manada, todas as commodities e índices acionários em queda, o dólar disparado. Então nós inclusive vamos já falar sobre o dólar também. Então, no restante da semana, né, o decorrer da semana, o que é possível perceber é justamente essa tentativa de equilíbrio que os mercados buscam. Bom, petróleo WTI tem uma pequena alta de 0,01%,
tem 75 dólares e 22 centavos por barril. O Brent, 0,1% de queda para 78 dólares e 22 centavos. O gás natural, 1,7% de baixa. O ouro, 0,8% de alta. A prata, 0,4% de ganho. E o cobre, 0,3% de avanço. Então, as commodities metálicas hoje todas em alta, lideradas pelo ouro. O dólar index, nesse momento, cai 0,1%, vai testar 102.885 pontos. Também bastante intenso e agitado esse mercado cambial aí nos últimos dias. Inclusive, o real foi a moeda que teve melhor desempenho nessa toada de recuperação das moedas emergentes frente à moeda americana. São 8 horas e 27 minutos. A gente, para finalizar a nossa rodada de preços, vamos à Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde as negociações naturalmente já estão encerradas. Farelo de soja fechando em queda, óleo de soja com boa alta e o milho com alta também nesta quinta-feira. Eu gosto sempre de trazer, né, essas informações que estão à margem do mercado, mas que dizem tanto sobre o andamento dos preços, em especial quando elas vêm de uma perspectiva do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Veja só o que ele diz sobre o setor de alimentação na China. Balanços de grandes redes de restaurantes estão sendo divulgados na nação asiática. Nessa semana, a Yum China, dona das marcas KFC e Pizza Hut, soltou seu balanço do segundo trimestre. Suas vendas superaram as expectativas em 11%. As vendas cresceram 7% em relação ao ano passado e o número de transações cresceu 13%. Isso quer dizer que a empresa vendeu mais por menos. A margem da KFC caiu 0,6 ponto percentual para 16,2%. Então é importante olharmos diretamente para o setor de alimentação, que vai ser o setor ali que vai absorver essa demanda, né, de proteínas animais, então carnes, enfim, laticínios, né, e fora óleo, né? Então a China é uma das maiores importadoras mundiais de óleos vegetais, ficando atrás apenas da Índia. Então olhar para o setor de alimentação é fundamental para entender o mercado de commodities agrícolas, porque a China, né, a gigante asiática, é a maior compradora de tudo nesse planeta. Então é preciso acompanhar. Para fechar, bolsas americanas e europeias caindo, dados de crédito nos Estados Unidos mostram forte retração, em especial no cartão de crédito, dólar index também em queda, uma aposta de corte de juros esse mês aumentaram para 1,25 ponto percentual e estavam apenas meio ponto há um mês. No geral, o debate continua sendo se a economia americana entrará ou não em recessão. Estamos de olho. Informações de Eduardo Vanin. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos falar do tratoraço que acontece nesta quinta-feira, 8/8, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Pois é, são esperados mais de 5.000 agricultores e centenas de tratores que estão ali rumando, né, de todos os pontos, são mais de 35 caravanas rumando ali para a capital gaúcha. E claro que ele é um reflexo desse desamparo que sente o produtor gaúcho, né? Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, é esperado nesta manifestação. É um movimento organizado pelo movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. O ato será no centro da capital e as informações dão conta de que produtores rurais de diversas regiões do Rio Grande do Sul deverão lotar 60 ônibus que chegarão à capital Porto Alegre no início da manhã desta quinta-feira, dia 8 de agosto. Além dos agricultores, são esperados cerca de 400 tratores para o Tratoraço, evento programado para ser iniciado a partir das 10 horas da manhã, com a presença do governador Eduardo Leite. O ato organizado pelo movimento SOS Agro Rio Grande do Sul será realizado no parque. Isso é importante, tá? É um serviço, se você estiver por aí e quiser chegar ali no movimento, se juntar ao movimento, ou se dá tempo de onde você está chegar até lá para dar mais força ainda ao produtor do Rio Grande do Sul, faça isso. O movimento será realizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, na região central da capital Porto Alegre. Agricultores, caminhões e tratores estão sendo concentrados, também importante, às margens da BR-116, que liga Porto Alegre à região metropolitana. Abre aspas,
para o presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, a presidente Marília Lazarotto Terra Lopes. Os tratores sairão às 4 para chegar em Porto Alegre por volta de 6 ou 6h30 para causar o menor impacto possível no trânsito. Olha aí a organização. Isso é tão fundamental, né? A ideia é de que durante 2 horas o ato reúna deputados estaduais e federais ligados ao agronegócio e representantes de entidades do setor produtivo, além dos agricultores que viajaram do interior. Eles irão discutir a medida provisória anunciada pelo governo federal e o que deve ser feito daqui para frente. Mais uma vez, a presidente do sindicato de Barra do Ribeira diz: logo depois do meio-dia deveremos fazer uma caminhada com agricultores a cavalo e em alguns tratores até a sede do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul para entregar uma carta com as demandas. Bom, o que está sendo demandado, né? A demanda pelo central, né? Ela é apenas uma forma de entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, trazer muitos detalhes, trazer esse labirinto burocrático que é a medida provisória que foi anunciada na semana passada, isso é ineficiente. E é isso que o governo está cobrando, é isso que o movimento está cobrando. Outros 2 movimentos do SOS Agro Rio Grande do Sul já foram, né, informados, já foram anunciados e realizados, reuniram milhares de produtores, tal qual deve acontecer hoje no Rio Grande do Sul, e isso é determinante porque mostra que o produtor está unido, organizado e segue pleiteando. Qual é o pleito da Farsul e da FETAG? Uma linha de crédito, 3% de juros fixos, 15 anos para pagamento, 2 anos de carência. E só. É uma medida simplificada, é um pleito simplificado para que possa atender a todos sem tanta burocracia. É importante lembrar, a medida provisória que chegou na última semana, num contexto rápido para avançarmos aqui com as nossas demais manchetes, ela traz muitas inseguranças ainda. Então, comitês municipais terão de ser criados para avaliar aquilo que foi perdido pelo agricultor e saber se ele entra na medida provisória ou não. Ele tem de ter perdas acima de 30% dos seus bens, propriedades, lavouras, animais, enfim. Por decreto será discutido quanto vai ser dado de prazo de desconto para cada produtor, para cada grupo de produtores. Os pronafianos não entram nesse cenário. Se você tem acesso a uma outra linha de recursos, então vejam a necessidade de garantias. Não dá para ser dessa forma. Nós vamos acompanhar isso muito de perto, vai haver transmissão ao vivo e o Notícias Agrícolas durante a sua programação. Inclusive, eu vou pedir para a nossa equipe de jornalismo me mandar a agenda dessa programação que está prevista para essa quinta-feira aqui, para eu dar mais detalhes ao longo do decorrer do nosso Bom Dia Agronegócio, né, para que vocês saibam quem nós vamos ouvir: deputados, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, os organizadores do movimento, entre eles o produtor rural Lucas Scheffer, um jovem guerreiro que está à frente desse movimento. Então, ao longo do dia e ao longo do Bom Dia Agro, eu vou dando mais informações, mas fato é que tem transmissão ao vivo, você pode acompanhar. E ao longo aqui do nosso Bom Dia Agro, inclusive, se você estiver nos acompanhando e estiver a caminho ou saber de mais informações, divida conosco por aqui, né, no nosso chat ali do YouTube, e a gente vai atualizando as informações ao longo da nossa edição desta quinta-feira. É um dia importantíssimo para o Brasil, para o agronegócio brasileiro, para o setor produtivo. Ajude e ampare este movimento. É importante que ele chegue de forma bastante robusta às autoridades, em especial ao governo federal. 8h35 pelo horário oficial de Brasília. Uma boa notícia que chega agora é sobre a volta da China às compras de carne de frango pelo Brasil. No entanto, o país ainda exclui, né, por conta ainda são os impactos da doença de Newcastle, né? Então, a China volta a comprar carne de frango do país, só que mantém a suspensão para o estado do Rio Grande do Sul. Autoridades sanitárias da China comunicaram ao governo brasileiro nessa quarta-feira que vão liberar as exportações de carne de frango e demais produtos avícolas de todo o Brasil para lá, mas manterão a suspensão temporariamente para o envio de cargas do Rio Grande do Sul, segundo uma fonte graduada do governo. A medida é semelhante à adotada pelo México. O México também fez a mesma coisa. As exportações poderão ser retomadas imediatamente
mas o governo ainda espera a comunicação oficial do lado chinês para repassar a informação ao setor e ao mercado. Na sequência das informações, o principal destino das carnes de aves do Brasil é a China, que vai liberar também a exportação da produção que estava estocada desde que houve a detecção do foco de Newcastle lá em Antagorda, no Rio Grande do Sul, numa granja comercial em 18 de julho. Então, o que a China permite que essa produção estocada que estava fora das plantas do Rio Grande do Sul também poderão ser enviadas aos chineses. No estado, as exportações seguem bloqueadas. Os chineses vetaram o envio de cargas produzidas em território gaúcho a partir de 2 de agosto, quando o surto da enfermidade já havia sido encerrado e comunicado oficialmente à Organização Mundial da Saúde Animal, a ONSA. A definição dessa data causou estranheza em Brasília, naturalmente. O lado brasileiro vai tentar reverter a decisão em uma negociação bilateral em Pequim. A avaliação é de que este não é um critério técnico, até porque antes mesmo de 2 de agosto, o foco já havia sido erradicado e a comunicação feita pelo governo federal, pelas autoridades brasileiras, a esta organização, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Todos os testes foram feitos, todos os protocolos foram adotados e foi constatado oficialmente que o foco de Newcastle havia sido de fato erradicado. Então é preciso entender por que isso ainda está acontecendo. Pois bem, o Ministério da Agricultura informou também que as exportações de todo o país seguem suspensas ainda para alguns locais, como a Argentina, por exemplo. Os produtos do Rio Grande do Sul estão bloqueados para outros 8 destinos, sendo África do Sul, Arábia Saudita, Bolívia, Chile, México, Peru, União Europeia, Euroasiática e Uruguai. Outro conjunto de países adotou a suspensão para a zona de restrição ou raio afetado, que é o caso de países como Albânia, Chile, Canadá, Cazaquistão, Coreia do Sul, Cuba, Egito, Filipinas e por aí nós vamos, passando por consumidores importantes como Tailândia, Vietnã, Ucrânia, e são países, lembro a vocês, boa parte deles que importam o nosso frango halal para atender a população de religião muçulmana. E o Brasil é líder nessas exportações, né, de frango halal, sem contar que o frango halal brasileiro tem status sanitário elevadíssimo no mercado internacional. 8 horas e 38 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Você que nos acompanha pelo Bom Dia Agronegócio, continuem participando, mandem para nós de onde vocês falam, mandem para nós de onde vocês nos ouvem e juntos nós vamos construindo aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Não esqueça de mandar o seu apoio ao Tratoraço, a manifestação que acontece pelo movimento SOS Agro, mais uma vez no Rio Grande do Sul, né? Dessa vez com concentração em Porto Alegre, capital gaúcha. Bom, na sequência das nossas notícias, antes de partirmos para o nosso quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre uma notícia que essa também causa muita estranheza, que é um profissional da estirpe e da capacidade de Eduardo Bastos não poder assumir uma secretaria no Ministério da Agricultura depois de ter sido indicado pelo ministro Carlos Fávaro, profundo conhecedor do setor, e claro, indicou o nome de Eduardo Bastos, né, para uma secretaria que faria todo sentido pela sua experiência, mas as lideranças do PT acharam por bem não acatar essa decisão do ministro Fávaro em função da boa interlocução que Eduardo Bastos tem com uma ala, abre aspas, para o governo federal, mais conservadora do agronegócio. Não é a mais conservadora, senhores, é a que conhece do setor. Veja só. A indicação feita pelo ministro da Agricultura à Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação da pasta foi barrada pelo núcleo duro do PT. Na avaliação do partido, o problema do indicado, o senhor Eduardo Bastos, e quem conhece o Eduardo sabe da imensa capacidade e da capilaridade que ele tem neste setor, é uma referência quando o assunto é mercado de carbono, pesquisa e desenvolvimento, inovação para o agronegócio, enfim. Então, o problema do indicado seria sua interlocução com a ala mais conservadora do agronegócio, como a Frente Parlamentar da Agropecuária. Bastos é da diretoria da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e preside a Câmara Temática de Agrocarbono Sustentável, criada pelo governo federal, que reúne agentes públicos e privados para discutir políticas públicas de apoio à produção agropecuária sustentável. Ele é sócio da gestora Tarpon e já foi executivo da Bayer, onde criou o programa Procarbono, e também já foi da MyCarbon, que é uma subsidiária de crédito de carbono da Minerva. Então, como eu disse, é uma referência
no setor. A indicação foi feita no último dia 25 e encaminhada por Fávaro à Casa Civil. Na última quinta-feira veio no Diário Oficial da União a nota, né, do Ministério da Agricultura indicando a nomeação de Pedro Alves Correia Neto, principal braço direito da ex-secretária Renata Miranda, e um nome de caráter mais técnico. Uma fonte próxima às conversas disse à reportagem que o veto à indicação de Fávaro foi dada por lideranças do PT. É bastante difícil a gente dar uma informação como essa, porque mais uma vez mostra como o governo não está... E óbvio, o nome de Pedro Alves Correia Neto é bastante importante, mas barrar um profissional apenas por uma questão política e ideológica é mais um sinal de que nós estamos no caminho certo. Pelo menos essa reflexão nós temos que fazer nessa quinta-feira, né? 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos fazer um rápido intervalo para, na sequência, voltarmos com o Jânio Zeferino, diretor da Agroeasy Soluções Financeiras, CEO da Agroeasy Soluções Financeiras, e trazer mais informações sobre o seguro rural e o recente corte que o programa sofreu no seu orçamento. É um instante só, a gente volta já. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for descarregar alguma carga próxima a uma rede elétrica, verifique antes se a caçamba do caminhão irá pegar nessa rede. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. E de volta com a nossa edição dessa quinta-feira do Bom Dia Agronegócio, agora para tratarmos, às 8h43, horário de Brasília, do atual momento do seguro rural. Um assunto sempre muito presente nas discussões e claro que é pauta para nós, e a gente vai tratar das últimas informações em torno desse programa aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda com a atualização dessas informações, mostrando que o setor talvez esteja um pouco mais preocupado, é Jânio Zeferino, que é diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras. Jânio, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. E mais uma vez, infelizmente, para a gente não dar notícias que tragam alento ao produtor que precisa do seguro, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores que nas redes sociais também estão acompanhando o programa. Jânio, Realmente, pois não, por favor, fique à vontade. realmente, como você comentou, né, tratar de um assunto tão importante e falar de corte realmente não é algo que agrade aos produtores. E isso surpreende, né, Jânio? Porque, mais uma vez, numa necessidade de cortes, e óbvio que todas as áreas são importantes, depois que foi anunciado aquele congelamento de despesas pelo governo, vieram então as diretrizes para o Ministério da Agricultura, sente não só o seguro rural, mas também o programa de garantia de preços mínimos. Como é que o senhor avaliou essa decisão? Como é que o senhor avaliou esse anúncio? Olha, o seguro rural na minha avaliação também, de todos os consultores da Agroeasy Soluções Financeiras, o principal instrumento de proteção das safras brasileiras e de proteção à renda dos produtores. O corte orçamentário, ele foi feito, existe algumas questões ligadas aí ao orçamento federal, mas é extremamente preocupante, né? Porque nós sabemos que o crédito está caro, o crédito nessa próxima safra vai ser um crédito, apesar de um plano safra vigoroso e com muitos valores, muitos recursos, mas o custo dele ainda está um pouco elevado e nós vivemos instabilidades climáticas cada vez mais frequentes. Então, o seguro é um alento para o produtor. Cortar a subvenção, mesmo que seja num valor menor ou com garantias de retorno, traz uma insegurança e aumenta o custo da lavoura, porque quem vai fazer a safra de verão agora
muito provavelmente não terá direito à subvenção. E que, se ela ocorrer, vai ocorrer já no momento onde as lavouras já estarão plantadas. E isso vai gerar um custo para o nosso produtor. É preocupante, sem dúvida, a gente entende aqui as questões do Ministério da Agricultura para mitigar esse corte, mas, mais uma vez, o produtor será bastante prejudicado. Agora, Jânio, o quanto esse orçamento sofre com esse corte? Como nós devemos entender, não sei se é o tamanho é a melhor palavra, mas a proporção desse corte de um orçamento que já era ajustado? O quanto disso deixa a cobertura do seguro rural no Brasil ainda mais restrita depois dessa recente medida? Olha, o orçamento para o seguro rural era de 947 milhões e já tinham sido utilizados cerca de 500 milhões. E foi cortado agora dos 457 restantes, cerca de 208 milhões, conforme as notícias. Então, nós foram cortados dos 408 milhões que existem, né? Foi feito um congelamento de 50 milhões. Porém, esse valor do orçamento de 218 que foi para o Rio Grande do Sul, consumiu o seguro. Então, nós não teremos seguro no próximo semestre, Meu porque Deus. tem a parte do Rio Grande do Sul que já foi comprometida. Tem o orçamento restante que não vai ser utilizado. Tem o corte feito agora e ainda nós estamos sujeitos, até o final do ano, de mais algumas ações de corte de despesas discricionárias para compor o orçamento da União. Então, todo o esforço feito da safra para o ano de 2024 com relação aos seguros, a gente entende que foram bastante prejudicados. Não queremos atribuir responsabilidades, nem culpar ninguém, mas realmente a falta dos recursos é importante. Outra questão também relevante é que a própria Comissão da Agricultura da Câmara e do Senado tinham solicitado no orçamento um valor maior de seguro, cerca de 2 Sim. bilhões de reais. Se esse valor tivesse sido aportado no orçamento, mesmo que tivesse um corte, esse corte seria mitigado, né, pela margem de recursos orçamentários que nós teríamos. Como nós tivemos 947 milhões, então nós ficamos com o orçamento muito ajustado. Haverá sim prejuízo, as lavouras de verão serão bastante prejudicados. Já existe também aquela restrição ao Proagro, que nós já tratamos em outras oportunidades, com relação ao aumento do percentual da alíquota do Proagro, também jogando mais gente para o seguro rural e criando uma concorrência entre médios produtores e pequenos com relação ao seguro. Então, tudo que se possa imaginar e pensar, e qualquer solução que vem à frente, ela passa pelo desbloqueio desses recursos, porque eles são muito importantes para alavancar a agricultura e dar garantia e segurança, né, para o produtor. Nós temos o nosso setor continuando ainda sendo a grande alavanca do desenvolvimento brasileiro, mesmo com essa queda de preços de commodities, com tudo isso, nós continuamos ainda sendo o principal vetor de superávit na nossa balança, e isso causa sim, uma instabilidade. Na verdade, a palavra que eu acho que causa melhor impacto nisso, tanto eu entendo como conversando com os técnicos do Ministério da Agricultura, quanto do setor de seguros e produtores, é essa instabilidade de saber se vamos ter recursos para próximas lavouras. Isso realmente deixa todos nós bastante preocupados. E isso, o senhor citou, né, no começo da sua fala, eu queria entender um pouco mais desse corte, saber essa abrangência ficando ainda mais restrita. Aí o senhor traz uma informação completamente importante, é que não teremos seguro no segundo semestre, o recurso foi já completamente absorvido, e aí eu me remeto ao início da sua fala, quando o senhor fala sobre esses custos mais elevados, um produtor já, de certa forma, descapitalizado pelo que sofreu na última temporada. A gente consegue trazer alguma orientação para o produtor nesse momento, Jânio? Buscar instituições privadas de crédito ou mesmo de seguro? O que o produtor pode fazer para mitigar os efeitos desse momento? O nosso conselho aos nossos clientes da AgroID e também para os produtores é que analisem muito bem as propostas de seguro que vão ser feitas nesta safra. Diante dessa escassez de recursos, o que
existe de oferta são coberturas em valores e percentuais muito abaixo da real necessidade, ou seja, você faz um seguro que não vai lhe garantir coisa nenhuma, não vai lhe cobrir muito pouco, vai necessitar que haja assim uma tragédia, assim uma tragédia 10 vezes a do Rio Grande do Sul, né, muito maior para que você tenha uma cobertura, e isso vai imputar só em riscos para o produtor e custos. É importante analisar as condições propostas, é importante fazer uma pesquisa, é importante buscar outros mecanismos de proteção e de seguro, utilizar de uma forma inteligente os contratos de opção, porque eles também são uma forma de seguro, e procurar realmente levar a buscar uma ajuda especializada, sabe? É muito importante ter uma ajuda especializada nesse momento para que você faça um bom seguro, tá? Haverá possibilidades ainda, nas operações com recurso controlado, haverá ofertas de seguro, é preciso definir bem quais as áreas serão seguradas. O que nós temos percebido é que muitas vezes o produtor ele faz um seguro, não se preocupa muito em qual o croquis, né, da área segurada, e isso vai ser muito importante, porque cada produtor sabe, dentro da sua propriedade, aquelas áreas de maior risco e as de menor risco, então que ele procure realmente olhar isso com atenção, escolher as áreas de maior risco para segurar, porque isso vai ter relevância, sabe? Na hora do custo final da produção. Você ter um seguro que lhe ajude caso haja alguma dificuldade. Essa é a nossa orientação. E também, nesse momento, já desde já, fazer contatos, pesquisas, procurar o seu agente financeiro, procurar os seus consultores que dão orientação aí, para buscar meios, né? E seguradores que estão ofertando esse produto. Nós sabemos que no Brasil isso é bastante difícil é muito bom de falar, mas é difícil de executar, porque a gente sabe que são poucas seguradoras que operam no Brasil. Então, a oferta, a disponibilidade é restrita, mas mesmo assim é importante estar atento aí na hora de assinar as apólices. Isso é determinante porque também antes de haver toda essa movimentação e de outros cortes que já foram feitos nesse orçamento, os especialistas, os técnicos agropecuários, sempre que ouvidos para também trazer essa orientação, né, da perspectiva agronômica, eles falavam sobre como o custo do seguro estava elevadíssimo com uma cobertura bem pequena. Então é um custo importante para o produtor, mas que lhe garante ou que lhe assegura uma garantia também nesse momento, nos moldes em que as coisas estão, muito pequena também, né? É verdade, tem razão. O custo da apólice, né, o prêmio, ele está bastante elevado. Como nós temos poucos seguros, a quantidade de área segurada no Brasil é muito pequena e cada ano se reduz mais, a gente começa a entrar num círculo vicioso, de que qualquer evento que produza coberturas, ele causa um impacto enorme nos preços. Então, isso também é uma questão isso é uma questão que o Congresso Nacional tem que debater. Cabe aos nossos parlamentares, à frente da parlamentar da agropecuária, da Câmara e do Senado, trabalharem firmemente para aumentar a oferta de seguro, porque o seguro só vai ficar barato e bom quando ele for popularizado. Eu falo com seguro como a questão do celular antes da privatização. Antes da privatização, o celular eram poucos celulares e muito caro. Tudo era caro. O serviço, o aparelho, o custo de uso era muito caro. Quando popularizou e democratizou o uso da telefonia, as coisas ficaram bem mais baratas para todo mundo. Então, é um trabalho que realmente todas as lideranças, os produtores, têm que insistir muito, que esse é um ponto extremamente relevante para tornar a agricultura brasileira ainda mais competitiva. Ter um seguro rural competitivo, um seguro de renda e um seguro de intempéries climáticas. Esse é um trabalho que a gente precisa desenvolver fortemente para que no próximo Congresso, a partir de 2027, isso seja mais presente ainda, né? Não podemos esperar para 2027, quer dizer, no orçamento de 2025, nós precisamos ter essa pauta coordenada de todos buscando reforçar o caixa do seguro rural,
evitar os contingenciamentos, isso também é importante, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, proibir o congelamento, né, o corte orçamentário do seguro, tudo isso é um trabalho importante que pode ser feito, porque a bancada tem votos suficientes para aprovar essas pautas e derrubar eventuais vetos de qualquer governo. Quando a gente fala sobre a questão do seguro rural, nós não estamos fazendo nenhum comentário a respeito do governo A, B ou C. Nós estamos falando que é uma pauta que interessa ao setor, tá? Ao setor. Então, cabe ao setor buscar dentro aí dos seus representantes que o seguro rural deixe de sofrer contingenciamentos e que o seguro seja valorizado nos montantes que requer a produção nacional. Jânio, para nós concluirmos, né, embora eu gostaria de ter o senhor aqui explicando ainda mais, né, durante mais tempo sobre o seguro para os nossos produtores, mas o senhor citou também a questão do Proagro. Recentemente nós fizemos um levantamento, uma matéria aqui do jornalista Guilherme Dorigatti, mostrando que ali na região da Cealba, que é uma fronteira agrícola recente, se formos considerar ali outras regiões do país, justamente por conta dessas mudanças recentes no Proagro, houve quase uma inviabilização da atividade agrícola naqueles estados, por conta de um risco climático maior, por conta, portanto, desse seguro mais elevado e dessa mudança no Proagro. Esse corte, né, recente no seguro, ele pega o Proagro de uma forma diferente, traz mais preocupação para quem utiliza esse tipo de seguro, ou o que já houve de mudança antes ainda desse corte já trazia preocupação suficiente para o produtor brasileiro? Olha, o que foi feito na mudança do Proagro, ele tem uma explicação técnica, mas, ao mesmo tempo, deixa o produtor do Brasil inteiro numa situação muito difícil. Você imaginar que você tem um crédito de custeio no Pronaf, ou para o médio produtor, de 7, de 5% ao ano, e tem uma taxa, uma cobertura, um prêmio, aliás, desculpe, eu usei o código errado. A alíquota do adicional do Proagro, desculpe, a gente troca as palavras, mas eu quero falar a palavra correta. O adicional do PROAGRO de 23%, isso inviabiliza absolutamente a atividade. Como é que você vai pagar um seguro de 23%? Existem mecanismos que podem ser adotados para restringir o uso do Proagro ou o desvio de finalidade ou qualquer outra situação, sem penalizar aqueles produtores que estão na atividade desenvolvendo a sua atividade numa área de alto risco. E lá eles estão gerando emprego, eles estão gerando renda, estão fixando as pessoas, estão explorando a área com mais tecnologia e foram punidos dessa forma. É uma medida extrema. O governo identificou que o custo do programa Proagro ele estava muito elevado, maior até que o seguro rural e com abrangência menor. Mas é importante saber que esse tipo de seguro, né, o Proagro, ele atende aos mini e pequenos, à agricultura familiar, basicamente, que tem a maior dificuldade. Elevar a taxa como foi elevada, na reportagem do Guilherme deixou isso muito claro, vai inviabilizar a produção naquela região. Inviabilizando a produção, mais gente indo para os grandes centros, mais gente migrando e esvaziando a região produtora importante, que vinha muito bem, fazendo umas safras numas épocas de bastante interesse para o Nordeste, principalmente produzindo milho e Aqui tudo está o mais. lembrete de E reunião tudo Fernando mais. Neves. Isso é muito importante, aquela região produzindo, porque lá realmente tem uma capacidade de produção grande, produz numa época onde o Nordeste está desabastecido, gerava lá uma produção com alto valor agregado para o produtor e também para o consumidor, porque ele tinha produto fora daquela época, um produto na entre-safra, né? E isso causou um problema muito grande. Eu tenho certeza que é mais uma pauta que pode ser tratada pelos nossos representantes para reverter essa decisão.
Bom, eu gosto muito sempre de receber o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Com clareza, o senhor traz as informações que impactam diretamente o dia a dia dos nossos produtores. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, Jane, para atualizar essas informações. E a gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa pauta que é central para qualquer agricultor desse país, mas ainda estamos ali na necessidade de um desenvolvimento, de um aprimoramento desse programa. E a gente tem fé de que em algum momento isso vai acontecer. Então, quero muito lhe agradecer mais uma vez. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos e vamos em frente aí fazendo bons negócios. Um grande abraço Isso a todos. mesmo. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Bom, são 9 horas mais... Obrigada, Jânio. Obrigada. Bom, conosco então Jânio Zeferino, agora são 9 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Esteja atento a essas informações do seguro, busque saber como isso impacta diretamente para você. Acesse a sua Federação de Agricultura Estadual, acesse o seu sindicato rural, a sua ProSoja, enfim, busque a sua associação de classe para entender. E como o Jânio bem pontuou, é preciso ter uma consultoria, é ter um profissional ao seu lado que vai lhe ajudar a tomar essas decisões e entender qual é a melhor opção de seguro para você. Bom, eu quero também ressaltar mais uma vez a importância do Tratoraço que acontece nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, na capital gaúcha, Porto Alegre, e vai haver uma transmissão, então, ao vivo deste movimento, para que você possa, né, de longe, se está longe, acompanhar. Você está vendo aí uma imagem na sua tela e tem um link no chat para você poder acompanhar ao longo do dia as manifestações, os discursos, o que será pedido e como a quinta-feira vai correr lá em Porto Alegre. Então, ao longo do dia, vamos trazendo vídeos, fotos, depoimentos, entrevistas. Acompanhe, porque tudo muito importante. Você precisa e pode apoiar esse movimento, mesmo de longe. Então, façam isso. É importante que a gente reforce a legitimidade desse movimento, né? Então, é o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, e como trouxe ontem um produtor, né, em vídeos que estavam ali circulando pelas redes sociais, ele estava ali no parque, já onde as movimentações estão se concentrando, ele dizia, é uma luta de todos. Se você não perdeu no Rio Grande do Sul, vem apoiar quem perdeu. Se você perdeu, tem que estar aqui também, é uma luta de todos, né? Eu concordo e assino embaixo. Então, está na sua tela, o link está aí, acompanhe e apoie. 9 horas com 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para concluirmos as nossas notícias desta manhã de quinta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre a condição do dólar. O dólar está retomando seus negócios na manhã de hoje. Agora o mercado abre às 9 horas da manhã, mas ontem fechou com R$ 5,63, 0,6% de baixa. O mercado cambial tem estado muito volátil nas últimas semanas, nos últimos meses, mas nesta semana em especial tomou um banho de água fria ali quando vieram os dados da economia norte-americana. O mercado cambial ficou enlouquecido, o dólar frente ao real chegou a subir muito, chegou a flertar com R$ 5,90, depois veio se ajustando e voltou ali à casa dos R$ 5,60. Há uma tendência muito clara e bem definida nesse momento para o mercado cambial? Ainda não, segundo os investidores. O Jason Vieira, que é um economista muito experiente, ele diz que prever dólar serve só para fazer o economista passar vergonha, porque é tão dinâmico o mercado, né, nessa brincadeira do Jason, que realmente as coisas mudam muito rapidamente. Então, na terça-feira, os investidores voltaram a olhar para ativos um pouquinho mais arriscados, com um apetite ao risco um pouquinho mais aflorado, se distanciando, portanto, do dólar, fazendo com que a moeda americana voltasse a essa situação. O Jefferson Ruggic, que é diretor da Correparte, corretora, ontem deu uma entrevista dizendo que o exterior está definindo a queda do dólar frente ao real. Os investidores esqueceram um pouco a história de possível recessão dos Estados Unidos e foram em busca do risco, né? Então ele traz essa informação. Outro fator que contribuía para o movimento era a queda do iene. A moeda japonesa, ela está bastante no centro das discussões também. Ela tem tido um comportamento bastante peculiar e isso vai fazer com que a movimentação de outras moedas, em especial a moeda americana, também sinta. Olha só, isso se deu após uma autoridade do Banco do Japão minimizar as chances de nova alta de juros no curto prazo. Nas últimas semanas, o avanço da moeda japonesa vinha provocando uma desmontagem de posições de carry trade em todo o mundo,
inclusive de operações realizadas com o real. No carry trade, investidores tomam recursos em países como o Japão, onde as taxas de juros são baixas, e reinvestem em países como o Brasil, onde a taxa de juros é mais elevada. Na desmontagem destas operações, o real vinha sendo, portanto, penalizado. Abre aspas para Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. Com o aperto monetário no Japão, vimos um movimento de desmontagem do carry trade que prejudicou o real. Agora temos uma fase de acomodação. Vejamos quanto vai durar essa acomodação, se vamos encerrar a semana nessa tentativa. O mercado acaba de abrir, R$ 5,63, o mercado em alta, mas uma alta bastante tímida, 0,07% de ganho. Vejamos como o real vai se comportar frente ao dólar nesta quinta-feira, 8 de agosto. Passando para a nossa próxima e última manchete desta quinta-feira, são 9h06. As eleições na Venezuela ainda estão repercutindo muito, até porque não se chega a um resultado efetivo. Maduro diz que venceu, a oposição agora disponibilizou as atas para o Brasil, as suas atas eleitorais, para comprovar ao governo Lula a fraude do pleito do último dia 28 de julho. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, afirmou nesta quarta-feira ontem que está disposta a entregar as atas eleitorais ao governo brasileiro para comprovar a vitória de Edmundo González, da Plataforma Unitária Democrática, contra o presidente Nicolás Maduro. Corina argumenta que os documentos servem como prova incontestável da vitória da oposição e da suposta fraude cometida pelo regime chavista. Também pede que o governo venezuelano apresente as atas, afirmando que elas confirmarão as irregularidades cometidas pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é um órgão alinhado ali com o governo chavista de Nicolás Maduro. O presidente do CNE, Elvis Amoroso, disse na segunda-feira, no dia 5, que entregou as atas ao Tribunal Supremo de Justiça do país. Na sexta-feira anterior, no dia 2, o órgão eleitoral confirmou a reeleição de Maduro com 51,95% dos votos. O Conselho, no entanto, não havia divulgado os boletins eleitorais. Sempre está faltando alguma coisa para comprovar a vitória de Nicolás Maduro, né? Sempre está faltando alguma coisa. Diversos países pediram pela publicação dos documentos para ratificação do resultado, já que a oposição contesta a vitória de Nicolás Maduro. Brasil, Colômbia e México emitiram um comunicado conjunto pedindo a divulgação detalhada dos comprovantes das urnas e a permissão para uma verificação imparcial dos resultados. Em entrevista ao jornal O Globo, Maria Corina Machado reconheceu os esforços dos países para criar um espaço de mediação entre as partes envolvidas, abre aspas, para Maria Corina. Reconheço o empenho do Brasil e considero essencial ter um espaço de mediação para resolver o conflito de maneira pacífica e ágil. Os três países mantêm canais de diálogo com ambas as partes e sua presença é crucial. Embora tenha concordado que, inicialmente, Brasil, Colômbia e México devem liderar o processo, Corina sugeriu que seja vantajoso envolver outros países da América Latina e da Europa, lembrando que os Estados Unidos também não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro e reconhecem Edmundo González como o seu candidato vitorioso. Então, vejamos também, é um momento crucial para a Venezuela, mas principalmente para os venezuelanos, né, que estão vivendo ali num processo empobrecedor que é estarrecedor. Então, se tem uma fraude ali rondando, o pleito ela tem que ser investigada. 9h mais 9 pelo horário oficial de Brasília. Bom, a Silvia Regina diz assim, ó, bom dia, aqui em Passo Fundo tem seguradora com subsídio do governo vendendo apólice assegurado por 25 sacas de trigo por hectare. Vejamos, né, tem que acompanhar, tem que ter uma fiscalização. As seguradoras passam por órgãos reguladoras, né, Silvia? Precisa ver como é que essas seguradoras estão aí atendendo a essa regulação. Ótima pontuação, obrigada. O Davi Raguzzi, ó, tratoraço, Porto Alegre, os agricultores suplicam por atenção. SOS Agro Rio Grande do Sul, obrigada. Bom dia para todas as mensagens que estamos recebendo aqui ao longo do dia. Bom dia para Eurian Marques, para o Robson Antonelli, para o Alban, para o Bruno, para a Nara, para Eurian Marques, para o Gedeon, para o Jonathan Freitas, para o Ronaldo, para Lilian Henk, que está lá no Rio Grande do Sul, para o Maurício Lima, para Ivete Graef. Então, quero agradecer a todos os gentis comentários. Bom dia para a dona Eliana que está nos acompanhando. É um dia importante. Acompanhe a movimentação, a manifestação
e a nossa programação trazendo os líderes do movimento para falar com você ao vivo direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, neste dia de tratoraço lá na capital gaúcha. A gente agradece a sua companhia. Amanhã estamos de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Ótima quinta-feira para você, bons negócios. Até amanhã.